Alguns acreditam que a culpa são dos Ixos. O fato é que ninguém sabe os caminhos do Todo-Poderoso, e muito menos compreende seus planos. Deus quis formar uma nação, foi na terra de Ur dos Caldeus, antiga cidade sumeriana, e tomou de lá Abraão, e fez pai de uma grande nação. Planejou um grande povo, e disse a Abraão em Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 13, sabe que de certo, que peregrina será tua descendência entre as alheias, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Já na época da fome, nos dias de Jacó, sendo José já governador do Egito, desceu com toda a sua família, formando um total de 75 pessoas. José os recepcionou a todos com muita alegria, mas por saber a cultura da terra do Egito, que lá não tinha pastor de ovelhas e era considerado por eles como abominações, quando pois acontecer que Faraó vos chamar e disser qual o vosso negócio, então direis: teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelha é abominação aos egípcios. José humildemente apresenta a sua família que eles deveriam saber e fazer para viver bem na terra de Gósen. Eles precisavam afirmar diante de Faraó que não era pastores de ovelhas, e sim pastores de gado, porque todo pastor de ovelha era a abominação na terra do Egito. Você só irá entender porque os egípcios tinham esse preconceito com essa profissão se assistir esse vídeo até o final. José separa 5 dos seus irmãos para apresentar a Faraó, e na presença do grande monarca foi a primeira coisa que Faraó lhe interrogou: qual é a vossa profissão? Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que tem, são vindo da terra de Canaã, e eles que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte dos seus irmãos, a saber, 5 homens, e pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como os nossos pais. Aqui está o maior erro dos irmãos de José. Foi uma coisa que José tinha pedido para seus irmãos: quando o Faraó vos perguntar qual é a vossa profissão ou a vossa ocupação, não direis que vocês são pastores de ovelhas, mas direis que são pastores de gado, porque pastor de ovelha, em uma questão histórica aqui no Egito, é abominação. Mesmo sabendo que eles eram pastores de ovelhas, pelo respeito ao grande Zafenato Paneah, permitiu sua família habitar na melhor terra do Egito. Mas depois de 300 anos, essa hospitalidade pelos egípcios mudaram da água para o vinho, pela razão de ressurgir um faraó que não conhecia nada a respeito de José. Mas pense comigo, como poderia a maior nação do mundo antigo, que se gloriava por sua vegetação do delta do Nilo, por sua formação na ciência e no ocultismo e nos códigos cunefones, e por ser a nação que aperfeiçoou a matemática sumeriana, não ter nenhum dado escritos em papiros ou em pedras, ou até mesmo em argila, nem muito menos em pergaminho. Neste caso, encontramos um grande problema na história. O Egito não queria ser lembrado nos anais da história que um descendente dos pastores de ovelhas tinha contribuído diretamente para ele se tornar a maior nação do mundo antigo. Tudo isso, a culpa era dos Ixos, mas afinal de contas, quem eram os Ixos? Os Ixos é um grupo místico semita-asiático que se estabeleceu no norte do Egito durante o século XVIII a.C. Por volta de 1630 a.C., tomaram o poder e seus reis governaram o Egito como a 15ª dinastia, em 1630 a 1521 a.C. Exerceram uma grande influência na história egípcia, mas acabaram sendo expulsos pelo último governante da 17ª dinastia e pelo primeiro governante do novo reino. Boa parte do que sabemos sobre a origem da história dos Ixos vem de fonte escrita dos egípcios, com destaque ao papiro Ridi. Também é de grande importância a escravação sistemática de sua capital, a Ávares, a moderna Tel Daba, ao norte do delta do Nilo. Amun era o termo contemporâneo utilizado para distinguir o povo de Ávares, a capital dos Ixos no Egito. Os egiptólogos convencionalmente traduzem Amun como um asiático.
O historiador judeu Flávio Josefo, em seu Contra Epione, afirma que Moneto foi o primeiro a utilizar o termo grego para Ixos, traduzido equivocadamente como pastores reis. Os egípcios que testemunharam a invasão dos Ixos o chamava de Hilkal-Kazut, ou governante de países estrangeiros, termo que inicialmente apenas referisse à casta dominante dos invasores, mas que quase certamente serviam para designar dinastias estrangeiras ao invés de uma nação inteira. Esses Ixos dominaram o Egito, subjugando o povo local, sendo expulso conforme falado anteriormente, pelo último governante da 17ª dinastia e pelo primeiro governante do novo reino. Então o Egito tinha razão histórica para não lembrarem de José e por redigir um decreto nacional que era proibido existir no Egito qualquer profissão de pastores de ovelhas, que no caso era uma profissão primária dos Ixos. Agora você entendeu? 300 anos se passaram e não tinha nada na história falado ou escrito sobre José, mas tinha sobre o seu povo, porque eles viviam com ele. E a história desse povo era que eles tinham a mesma profissão dos seus antigos inimigos, da qual eles tinham como abominações. Então eles pensaram: precisamos lhe escravizar, enfraquecê-lo, para que um dia, chegando a guerra, ele se torne nosso inimigo e nos escravize. O medo do Egito era não repetir a dose da escravidão, que foi pelos Ixos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para os seus amigos e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Que Deus te abençoe.